Olá, jovens! O vídeo de hoje é sobre implicações e equivalência. E é um vídeo que conclui essa parte introdutória de lógica nessa sequência de vídeos que a gente está vendo sobre, no conteúdo de matemática discreta, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, eu resolvi colocar aí para todo mundo um desafio lógico, que é um desafio famoso. Às vezes ele é apresentado como teste de Einstein, fala que somente 2% da população consegue resolvê-lo, etc. Alguns de vocês já podem ter visto isso antes, mas quem não viu, eu vou deixar o desafio aí para vocês tentarem fazer na verdade. Eu não vou resolver ele agora, acho que depois eu gravo um videozinho rápido com a resposta dele, mas é um desafio que vale a pena todo mundo pensar. Por que eu estou colocando esse desafio aqui? Porque apesar de não ser exatamente um conteúdo do curso, para resolver este tipo de desafio, você tem que ser capaz de manipular de maneira muito confortável frases do tipo se algo, então algo. E esse é o conteúdo desse vídeo. Tá? Então a gente vai tentar entender muito bem como é que funciona coisas do tipo hipótese, conclusão. Tá? Algo implica algo. Se algo, então algo. Então esse é o nosso conteúdo e esse desafio vai ficar aí para vocês tentarem fazer, beleza? Eu espero que vocês não tenham muita dificuldade. O desafio ele começa, né, depois que você entende como é que ele funciona, você até pega um pouco o jeito e ele tem um momento no meio que de fato ele tem uma sacada que você tem que pensar um pouco, mas a gente vai de toda forma mostrar para vocês a solução daqui a pouco. Então vamos agora para o nosso tema aqui do vídeo de hoje. E ele começa recapitulando algo que a gente viu num vídeo anterior, que é a definição do que é uma implicação. Então a gente viu que a proposição P implica que ela é definida de acordo com a tabela da verdade que vocês veem aí embaixo. Então isso daqui, P implica que, é sempre considerado verdadeiro toda vez que a hipótese for falsa, independente do que acontece com a conclusão, a proposição que. E P implica que também é considerado verdadeiro quando ambas P e Q são verdadeiras. A única situação em que P implica que é uma proposição falsa é quando a hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa. Tá? Então, uma observação imediata é que, ao negar a proposição P implica que, o resultado é uma proposição equivalente a P conjunção negação de que. Como assim? Bem, basta você olhar que negar isso daqui é colocar F, V, F, F, e isso que eu acabei de escrever é equivalente a você colocar aqui em cima P conjunção negação de que. Legal? Por quê? Vamos recapitular por que isso aqui é verdadeiro. Porque P conjunção negação de que é uma proposição que será verdadeira exatamente quando P for verdadeira e quando negação de que for verdadeira, mas negação de que é verdadeira quando que é falsa. Então, a única situação em que ambas, P verdadeira e negação de que é verdadeira, é essa, P verdadeira, Q falsa, que é exatamente o oposto da tabela da verdade de P implica Q. Tá? Então, é interessante notar algumas coisas aqui. A primeira delas é que eu estou usando um símbolo novo. Esse símbolo ele é utilizado tipicamente para mostrar proposições que são equivalentes do ponto de vista lógico. E também é interessante notar que resultados matemáticos são tipicamente apresentados como implicações. A maioria dos resultados em matemática, a gente vai ver um exemplozinho daqui a pouco muito simples, eles são apresentados falando que se você tem uma determinada hipótese, você pode concluir uma determinada proposição. O principal aqui agora é notar que a negação de uma implicação não é uma implicação.
Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, essa tabela da verdade, ela não corresponde à tabela da verdade de uma implicação. Tá? Isso é muito importante porque é muito comum as pessoas imaginarem que a negação de uma implicação seria colocar simplesmente o símbolo de negação em ambas as cláusulas da implicação. Isso não é o caso, a gente vai ver já já um pouco mais sobre isso. Tá, então vamos ver aqui um primeiro exemplo de uma implicação um pouco não trivial, digamos assim, que tem a ver com matemática de um jeito que vocês estão mais acostumados. O exemplo é esse. Eu tenho a seguinte sentença. Para todo n inteiro não negativo, ou seja, 0, 1, 2, 3, etc., n ímpar implica que 4 divide n ao cubo menos n. Tá? Então aqui eu estou, primeiro, quantificando a minha variável dentro de um domínio. Aí eu apresento a hipótese da minha implicação, que é um predicado, e depois eu apresento a conclusão da minha implicação, que também é um predicado. O que é um predicado mesmo? É uma proposição que possui uma variável e que passa a ter um valor de verdade ou falsidade quando essa variável assume um valor. A variável aqui é n e os valores vão ser todos os valores dentro dos inteiros não negativos. A gente precisaria verificar todos eles. É claro que a gente jamais poderá verificar um a um todos os inteiros não negativos, porque há uma quantidade infinita de inteiros não negativos. Naturalmente, o que a gente pode talvez começar fazendo para ter uma ideia se isso daqui é uma implicação verdadeira ou falsa, é testar. Então, o que eu escrevi aí é uma lista dos inteiros de 1 até 9, beleza? E a gente pode começar fazendo as contas. O que é n ao cubo menos n? Então, 1 ao cubo menos n, 0. No caso, a implicação é verdadeira, porque a hipótese é verdadeira, mas a conclusão também é. 4 divide 0. Nesse segundo caso, a implicação é verdadeira, porque a hipótese é falsa. Próximo caso, a implicação é verdadeira, 3 é ímpar. Beleza. Temos agora que verificar a conclusão. 3 ao cubo, 27. Menos 3, 24. 4 divide 24. Implicação verdadeira. Quando a hipótese é falsa, a gente já sabe que a implicação é verdadeira. E agora, 5 ao cubo, 125. Menos 5, 120. 4 divide 120. 7 ao cubo, 343. Menos 7, 336. 4 divide isso, verdadeiro. Podemos fazer até 9 ao cubo, 729, menos 9, 720, 4 também divide, tudo verdadeiro. Podemos então concluir que essa é uma implicação verdadeira? Claro que não. Por quê? Porque a implicação está falando algo que precisa ser, de certa forma, verificado para todos os inteiros maiores ou iguais a 0, e a gente só verificou para 9 inteiros. A princípio, esses 3 pontinhos aqui contém a enorme maioria dos números para os quais a gente não verificou a implicação. Tá? Então, que fique bem claro, para verificar que uma implicação é verdadeira quando essa implicação está quantificada com para todo, não é suficiente verificar uma quantidade finita de exemplos, quando o conjunto é um conjunto infinito. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque isso é um problema muito comum quando a gente está aprendendo lógica pela primeira vez. Muitas pessoas sentem que é suficiente fazer essa verificação, mas isso não deve acontecer. Tá bom? Em matemática, para demonstrar a veracidade de uma proposição como essa, é preciso apresentar um argumento, algo que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Então, vamos ver aqui agora um outro exemplo. Esse é um exemplo um pouco mais fácil, talvez. Esse exemplo está falando que para todo n número inteiro, n ao quadrado maior do que 9 implica n maior do que 3. Princípio, novamente, a gente pode começar a fazer uns testes. E aqui vocês vão ver, claro,
a gente só precisa verificar situações onde a hipótese é verdadeira. Porque se a hipótese for falsa, ou seja, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, hipótese falsa, logo, implicação verdadeira. Tá? Então, aqui não é preciso fazer nenhuma verificação. Mas aí a gente começa aqui agora a colocar valores do tipo n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, né? Que eu podia ter colocado 3 também, né? Porque quando n é 3, n ao quadrado não é maior do que 9, então está tudo certo. N igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Em todas essas situações, tanto a hipótese como a conclusão são verdadeiras. Logo, a implicação também é verdadeira. Mas, novamente, para verificar essa proposição como um todo, a gente precisaria verificar todos os elementos do domínio, algo que a gente não pode fazer. A gente pode suspeitar que é verdadeira, mas a gente não pode fazer exatamente dessa forma. A parte boa desse exemplo é que esse exemplo, na verdade, a resposta dele é que essa é uma implicação falsa, porque dentro do domínio existem números negativos. E para números negativos, a gente consegue uma situação onde a hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa. Por exemplo, se n igual a menos 5, temos menos 5 ao quadrado igual a 25, que é maior do que 9. Portanto, hipótese verdadeira, porém, menos 5 é menor ou igual a 3, logo, conclusão é falsa. Então, a gente concluiu que este predicado, quando n assume o valor menos 5, é uma implicação falsa. A hipótese é verdadeira, a conclusão é falsa. Essa proposição como um todo é uma proposição verdadeira se este predicado for verdadeiro para todos os valores de n, e é uma proposição falsa se este predicado for falso para pelo menos um valor de n, que nós encontramos. Então, a conclusão aqui dessa situação é que a proposição apresentada é falsa. A gente verificou isso porque a gente achou um contra-exemplo. Uma proposição quantificada compara todo pode ser demonstrada como sendo falsa se a gente conseguir exibir um valor da variável que torna o predicado que segue o quantificador uma proposição falsa, que foi o que a gente fez aqui agora. Em geral, a gente precisa sempre tomar o cuidado de verificar se a gente está querendo mostrar que algo é verdadeiro ou falso. Aqui a gente consegue realizar essa demonstração porque bastava encontrar um contra-exemplo. Vamos seguir adiante. Dada uma implicação da forma P implica Q, define-se 3 implicações que são derivadas dela a partir de algumas mudanças. Então, a gente tem a implicação conversa, que é obtida invertendo a posição das proposições. Então, o que era hipótese vira conclusão, o que era conclusão vira hipótese. A implicação inversa, que é obtida negando a hipótese e negando a conclusão da implicação original. E a implicação contrapositiva, que é obtida invertendo as posições de hipótese e conclusão e negando ambas as cláusulas. Tá? Então, uma primeira coisa que vocês já podem notar é que a conversa é a inversa da contrapositiva. Você pode construir a contrapositiva e se você agora negar novamente ambas as cláusulas, você vai ter a negação da negação, que é a mesma coisa que a proposição original em ambas as cláusulas, e você vai ter a conversa. Essa é uma observação simples, mas o que é mais interessante aqui agora é construir a tabela da verdade
de cada uma dessas implicações para entender como que elas se relacionam. A gente já sabe que a implicação P implica Q é verdadeira em todos os casos, exceto quando P é verdadeiro e Q é falso. V, F, V, V. A implicação Q implica Q vai ser verdadeiro sempre, a não ser quando Q for verdadeiro e P for falso. V, V, F, V. A implicação negação de P implica negação de Q vai ser verdadeira em todos os casos, a não ser quando isso for verdadeiro e isso for falso. Mas negar P e dizer que isso é verdadeiro é dizer que P é falso. Negar Q e dizer que isso é falso é dizer que Q é verdadeiro. Então eu preciso procurar aqui onde que P é falso, tem aqui e tem aqui, e onde que Q é verdadeiro. Então, essa é a linha onde essa implicação será falsa e nas demais ela será verdadeira. A gente já nota que a inversa ficou igual à conversa. E a contrapositiva, a gente tem que procurar onde que Q é falso, logo negação de Q é verdadeiro, e onde que P é verdadeiro, logo negação de P é falso. E é exatamente na segunda linha, onde a gente já tinha utilizado para fazer a única situação onde P implica Q é falso. Então aqui a gente já observa, fazendo uma análise da tabela da verdade, dessas implicações que P implica Q e negação de Q implica negação de P são equivalentes, assim como essas duas são equivalentes. Isso é um fato muito importante, né? Sempre a gente vai acabar voltando nele de alguma forma ao longo do curso, vai ser muito útil na demonstração de resultados. É muito importante que vocês não se esqueçam e entendam isso que a gente acabou de ver, que P implica Q é uma implicação equivalente à negação de Q implica negação de P. Ou seja, toda vez que isso for verdadeiro, essa vai ser verdadeira. Toda vez que isso for falso, essa vai ser falsa. Tá bom? Então vamos seguir aqui para mais um tema do vídeo de hoje, que é quando a gente tem mais de uma variável. Tá? Então aí tem um exemplo em azul, que é a sentença para todos A e B números inteiros. Se A e B são ímpares, então A mais B é par. Tá? Então aí eu estou apresentando novamente uma proposição quantificada com para todo. Agora eu tenho duas variáveis, ambas pertencendo ao domínio dos números inteiros. Eu apresento a minha hipótese no formato de predicado, que é uma sentença que quando as variáveis assumem um valor, essa sentença se torna verdadeira ou falsa, e esse predicado é A e B são ímpares. E eu apresento a minha conclusão também no formato de predicado, A mais B é par. Este é um excelente exemplo de uma proposição que é verdadeira, mas cuja a conversa é falsa. Né? Qual que é a conversa? A conversa seria dizer que para todos A e B números inteiros, aí agora a conclusão vira hipótese, se A mais B é par, então A e B são ímpares. Naturalmente, isso é falso, porque existem situações onde A mais B é par, ou seja, a hipótese é verdadeira, e A e B não são ímpares, ou seja, a conclusão é falsa. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Verdadeira. Inverter a ordem de hipótese e conclusão torna isso uma implicação falsa. Mas aqui, da maneira como está escrito, é claro que isso daqui é uma proposição verdadeira, vocês já sabem disso há muitos anos, tá? A gente nem precisa entrar aqui nos detalhes de como seria uma demonstração formal desse tipo de proposição. A gente vai acabar vendo isso no vídeo na frente, mas aqui é uma proposição que digamos assim, conhecimento comum aí de todo mundo como uma proposição verdadeira. Tá?
Nós também podemos, ao construir implicações quantificadas ou proposições quantificadas em geral, nós também podemos utilizar quantificadores diferentes ao longo do preâmbulo, né, do predicado que a gente vai analisar. Então aqui está um exemplo onde eu estou introduzindo duas variáveis, n e x, né, e eu estou falando que para todo n número inteiro maior ou igual a zero, existe um x número real, tal que n mais 1 é maior do que x ao quadrado, que é maior do que n. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma proposição que possui dois quantificadores diferentes. Aqui eu tinha dois quantificadores iguais e as duas variáveis no mesmo domínio. Aqui eu não só tenho dois domínios diferentes, como dois quantificadores diferentes. A maneira de analisar esse tipo de sentença é você imaginar que após o primeiro quantificador existe um grande parênteses e agora você analisa a sentença que está aí dentro como um todo. Né? A gente sabe que isso daqui é uma sentença com predicado, predicado na variável n, que é a variável que está quantificada do lado de fora, beleza? E aqui a gente analisa esse predicado para todos os valores de n maiores ou iguais a zero. Né? Então, para cada um deles, a gente precisaria verificar se existe ou não um número x real, cujo quadrado está estritamente entre n e n mais 1. A gente sabe que a resposta a essa pergunta é verdadeira, mas a demonstração formal dependeria de uma compreensão um pouco mais profunda de como que funciona a estrutura dos números reais, né, e a continuidade da função x ao quadrado. Tá? Acho que a pergunta que sobra desse slide é: como negar proposições com quantificadores aninhados? Né? Qual que é a negação desta proposição? Esse é um tema muito importante, porque é muito comum em matemática aparecerem proposições com quantificadores aninhados, e a gente precisa saber como realizar a negação deles. Então, eu fiz aí um passo a passo, né? Em geral, quando você tem uma proposição da forma para todo x no domínio D1, existe um y no domínio D2, tal que um predicado que depende de x e y é verdadeiro. A negação disso, você imagina que tem aqui dentro um parênteses, e aí você coloca essa negação, como a gente viu no vídeo anterior, para dentro aqui. E ao fazer essa transposição da negação, o quantificador se altera. Dizer que não é verdade que para todo x em D1 algo acontece é equivalente a falar que existe um x em D1 para o qual esse algo é falso. Que é o que eu escrevi aqui embaixo. Novamente, o sinal de negação será transposto para dentro do que aparece após o quantificador. E quando isso acontece, a gente inverte o quantificador. Portanto, a gente conclui que a negação dessa proposição com dois quantificadores aninhados aqui em cima é exatamente essa que aparece aqui embaixo. Os quantificadores foram alternados. Né? Esses quantificadores para todo e existe são essencialmente os únicos quantificadores que aparecem na maioria dos casos, né? Na grande maioria dos casos, pelo menos, que a gente vai ver nesse curso. É claro que você sempre pode quantificar coisas falando existem 2, existem 3, etc., mas aqui não é muito importante a gente pensar nisso. Tá? Então, eis aqui um exemplo de uma sentença com dois quantificadores. Ela não está escrita de um jeito que fica claro quais são esses quantificadores, mas eu já fiz a tradução para matemática aí embaixo. Tá? Então, a gente começa com um não, que é a negação, e aí o que vem para dentro é o resto da sentença. Eu começo falando que existe um número real, e depois eu falo que ele é menor do que todos os outros. Então, aqui eu escrevi de um jeito que eu quantificador está na posição, né, semântica aqui, português aqui, ao contrário, mas que é exatamente equivalente ao que está escrito aqui embaixo. Existe número real, tal que
para todos os outros números reais, esse número que existe é menor do que todos os outros. Então, é claro que essa proposição que aparece aqui é uma proposição verdadeira. Verdadeira porque, de fato, não existe número real menor do que todos os outros. Para qualquer número negativo que você consiga imaginar, por menor que ele seja, a gente sempre acha um menor ainda. Basta fazer, por exemplo, esse número negativo menos 1. Tá bom? Então, isso daqui é uma proposição verdadeira. Novamente, a demonstração formal disso a gente precisaria estar falando aqui de uma maneira um pouco mais desenvolvida, né? Como que os números reais são construídos, o que exatamente são os números reais. Existe toda uma teoria, né, matemática por trás da construção de números reais, né? Não é escopo desse curso, a gente não vai, né, tocar nesse assunto. Então, por hora, a gente simplesmente aceita esse conhecimento comum que todo mundo tem sobre como que os números reais funcionam, né, a reta real, que a gente tem essa imagem geométrica dessa reta real, e saber que por mais à esquerda, lá nos negativos que você esteja, você sempre pode dar um passinho ainda mais à esquerda. Beleza? Note que seria, por exemplo, muito simples transformar essa numa proposição falsa se a gente alterasse o domínio. Colocando aqui números reais maiores ou iguais a zero, por exemplo, a gente sabe que aí sim existe um número real maior ou igual a zero que é menor do que todos os outros, que é o zero. Tá? Então, existem muitas maneiras de alterar uma proposição. A pergunta que eu vou deixar aqui: como reescrever esta proposição passando o sinal de negação para dentro? Tá? Então, aqui o que eu queria que vocês pensassem é se ao invés de querer escrever essa proposição colocando a negação de algo, eu quisesse começar com os meus quantificadores e deixar apenas um predicado que vai ter sido negado lá dentro. Né? Como que eu faria isso? Eu vou deixar isso para vocês pensarem e tentarem resolver. Por fim desse vídeo, eu quero apresentar 2 exemplos interessantes. O primeiro exemplo é a proposição quantificada, que fala que para todo x no domínio de uma determinada proposição P de x, de junção com outra proposição Q de x, independente de quem são essas proposições, isso daqui é equivalente a falar que para todo x em D, P de x é verdadeira, de junção para todo x em D, Q de x é verdadeira. Será que isso aqui é uma equivalência verdadeira? Será que não importa quem são P e Q, não importa quem é o domínio, sempre será possível falar que para todo x no domínio, P de x ou Q de x é a mesma coisa que falar para todo x no domínio P de x ou para todo x no domínio Q de x? Bem, a resposta já está aí embaixo. Eis aqui uma situação em que essa equivalência é falsa. Se D é o conjunto dos números inteiros, se a proposição P de x é par, se a proposição Q de x é ímpar, a gente nota que as duas proposições não são equivalentes. Não são equivalentes porque é verdadeiro falar que para todo x inteiro, x é par ou x é ímpar. Isso aqui é verdadeiro. Agora, aqui embaixo, isso daqui está falando que para todo x inteiro, x é par. Falso. Isso aqui está falando que para todo x inteiro, x é ímpar. Falso. E de junção de falso com falso, é falso. Então, nessa instanciação do domínio e das proposições P e Q, a de cima é verdadeira, mas a de baixo é falsa. Logo, elas não são equivalentes em geral. Item 2. Para todo x em D1, existe um y em D2, tal que P de xy é verdadeira.
Isso aqui é equivalente a falar que existe um x em D1 tal que para todo y em D2 P de xy é verdadeira, ou seja, podemos alterar a ordem dos quantificadores? Não podemos. Eis aqui também um exemplo de escolha dos domínios e da proposição P de xy que torna essas duas proposições não equivalentes. Tá? Em cima, o que acontece? Em cima, isso aqui estaria falando que para todo x inteiro, existe um x, um y inteiro, tal que y é maior do que x. Isso aqui é verdade. Escolha um x inteiro qualquer, 200, existe um inteiro y, tal que y é maior do que 200, 201, por exemplo. E a de baixo? A de baixo estaria falando que existe um x inteiro, tal que para todo y, o y é maior do que x. Isso aqui é falso. Você escolhe um x inteiro, qualquer, 42. É verdade que para todo y, número inteiro, y é maior do que 42? Não, 41, por exemplo. Por menor que seja esse x, você sempre acha um inteiro menor. Então, novamente, para essa escolha de domínio e proposição, essa aqui de cima, verdadeira, essa aqui de baixo é falsa. A gente concluiu que ambas essas equivalências são falsas e esses dois exemplos mostram duas situações muito importantes. A situação em que a gente tem um quantificador, duas proposições no mesmo quantificador e a gente tenta fazer uma espécie de distribuição, colocar uma proposição com o quantificador e o mesmo sinal lá da adjunção e a outra, isso não é verdadeiro, não é possível fazer isso sempre. E também a situação em que a gente tem dois quantificadores e a gente se pergunta se a gente pode alternar a ordem. Isso aqui também não acontece. Algumas operações matemáticas a gente pode fazer esse tipo de coisa. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, fazendo 7 vezes 5 mais 3, isso aqui é igual a 7 vezes 5 mais 7 vezes 3, e é igual para quaisquer números que você colocar no lugar de 7, 5 e 3. Então, em certo sentido, aqui a gente pode fazer uma distribuição das operações, que é o que a gente tentou fazer aqui em cima e não funcionou. E aqui também, inverter a ordem é algo que a gente pode fazer muitas vezes em matemática. Para todo x, para todo y, x vezes y é igual a y vezes x, números reais. Mas aqui, inverter a ordem dos quantificadores não é possível, beleza? É claro que se o quantificador aqui fosse para todo, aí você pode sim, se desejar, inverter a ordem com que você expressa a sentença. Você pode falar para todo x em D1, para todo y em D2, P de xy, ou você pode falar para todo y em D2, para todo x em D1, P de xy. Nesse caso não teria nenhuma irregularidade, tá bom? Então aqui a gente termina esse vídeo sobre implicações e equivalências. No próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre argumentos, maneiras da gente apresentar uma sequência de fatos matemáticos que nos permita concluir algo. Isso aqui, um argumento lógico, é também chamado de uma demonstração matemática. Parte do nosso objetivo é entender como escrever demonstrações matemáticas simples ao longo desse curso, tá bom? Até já!